Ouça agora na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé, com a apresentação de Márcio Reiser. Aqui você acompanha uma série de entrevistas com historiadores e líderes religiosos sobre o caminho da fé em nossa cidade. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Boa noite, amigo rádio ouvinte da Conceição FM. É com alegria que estamos iniciando mais um programa Itajaí 200 anos de fé. Aqui, pela rádio Conceição FM 105,9. Você que nos acompanha pelas plataformas do YouTube e do Instagram, o nosso boa noite. O programa Itajaí 200 anos de fé tem como proposta um resgate da história de fé de nossa cidade. No dia 31 de março de 1824, foi criado o Curato do Santíssimo Sacramento aqui em Itajaí, na localidade lá da Praça Vidal Ramos. A primeira comunidade de fé. Então, este ano nós comemoramos 200 anos. Hoje nós temos o prazer e a alegria de ter aqui conosco a senhora Elis de Castro, filha do Álvaro Castro, que quem não conhece o Álvaro Castro em Itajaí. A Elis é poeta, psicóloga, atriz, escritora, enfim, é um resgate de tudo que é tipo de cultura, né? E, enfim, está aqui para falar um pouco da sua crença particular, daquilo que ela crê, né? Elis, boa noite, é uma alegria tê-la aqui conosco. Sua saudação inicial, apresente-se, por favor. Boa noite a todas as ouvintes e ouvintes. É um prazer estar aqui, eu adoro rádio, acho fascinante, e especialmente na proposta desse programa, né, que é o religar-se, né? E religião e religar-se é uma questão de conexão. E é essa a minha crença, né? A conexão entre as pessoas. Sim. Então, como professora, psicóloga, né? Amante da cultura, não tem como a gente não incluir, não se interessar e não se apaixonar por todo esse movimento cultural que inclui a fé, né? E que inclui aí os costumes, a história, né? O que o tempo nos ensina. Muito bem. Então, Elis, assim, num primeiro momento, para você, Elis, o que é fé? Para mim, fé é mover-se. Se você não acredita, não crê, você nem levanta, né? Nem não dá um passo, né? Você precisa acreditar em cada gesto e viver de modo automático, né? Ou como os padrões mandam, sem nenhuma crítica, né? Não é nem viver com fé. Viver com fé, eu acho que é ver sentido naquilo que você faz, né? E fazer com paixão, né? Com interesse realmente autêntico. Muito bem. Elis, você é escritora, né? Tem alguns trabalhos e, enfim, fala um pouco do seu trabalho. Como é que sempre foi assim? Sempre gostou de escrever? Como é que é a sua linha, né, literária, enfim? Eu me defino poeta porque é o gênero que eu escrevo e não outros, né? Então, eu escrevo academicamente, né? Gosto de escrever, mas o que eu tenho produzido realmente é poesia, tá? Então, não me definiria assim escritora de modo geral, porque não me aventurei ainda a outros gêneros. Mas essa influência, obviamente, da família, né? A minha mãe, Maria da Graça Silva, também apaixonada por leitura, escrita, eu vi ela declamando, né? A vi também dentro da cultura da arte, dentro da Igreja Assembleia de Deus, né? Itajaí, a primeira sede aqui, onde meus pais se conheceram, né? Lá ela tocava
bandolim, né? E era onde havia a banda da Igreja Assembleia de Deus, né, que desfila todo 7 de setembro aí, né? É muito bonita. É. Então, assim, música, poema, declamações eu assistia quando ia ao culto, quando eu era criança, né? A nossa origem é essa, grande parte da família ainda frequenta a Assembleia de Deus, outros batistas, outras denominações, mas era basicamente evangélica, né? E aí, desde então, na escola, falava versinhos, né, para a bandeira nacional, essas coisas, né? E daí eu fui revendo, né, para escrever meu livro, fui revendo essa minha história, minha ligação com a literatura. O papai também, depois de uma forte experiência dele, né, o Álvaro Castro, no Pará, 12 anos que ele ficou lá, ele voltou e lançou o Blefo e Bamburro, e, a partir daí, outros livros, e também, claro, uma influência muito forte. Mas eu trago agora também, assim, estou fazendo um trabalho em torno do nome da Nízia Amorim, que eu, ainda adolescente, passava por um muro enorme, que era aqui na lateral do fórum, onde tinha a fábrica desativada da Tecita, e passava por ali toda vez que eu vinha pela Rua Uruguai, entrava na rua e vinha lendo todos os poemas que ela, né, registrava nesse muro inteiro. E isso foi uma influência muito grande, eu acho que para gerações, assim, Itajaí, porque durante muitos anos ela manteve isso, esses poemas. Então, eu comecei a perceber como outras coisas também interferiram nessa minha veia, né, nessa minha ligação com a palavra. Outra, a Marlene de Favre, com o grupo de escritores Mário Quintana, que Sim. também lá nos anos 80, 90, né, faziam seus varais e faziam tarrafas com poemas pendurados, né? E fizeram dentro da escola onde eu estudava, no Newton Cooker, e eu pegava poemas, sempre colecionava e ficava para mim. E pensava, nossa, mas dá para fazer desse jeito, né? Dá para se expressar desse jeito também, desses jeitos diferentes, inusitados, Sim. né? Sim. E recentemente que eu fui saber quem era Nízia Amorim, né? Através do filho dela, Ronaldinho. E está aqui também conosco. Ronaldo conosco. Silva, que está aqui conosco. E o Ronaldo participou de um projeto do meu segundo livro, que é um livro virtual, Porto Afora. E aí, poxa, Nízia Amorim, que era autora do tal do Muro de Poesias, mãe do Ronaldo, dele. E daí que eu fui saber quem era, né? Então temos projetos aí em torno do nome da Nízia Amorim também. Que bacana. E o Ronaldo Filho, então, nos presenteou com esse livro aqui, Festival de Música de Itajaí, ele que participou desde do primeiro, né, Ronaldo? Desde o primeiro Festival de Música. É um livro muito histórico e muito rico. Obrigado, amigo. Muito bem, dona Elis. Como é que eu sempre penso, eu escrever para mim, eu gosto de escrever, mas eu tenho que sentir o que eu escrevo. Eu escrevi o livro da minha família, que eu falei há pouco para você. Eu escrevi ele todo em folha de papel almaço. Ah, que maravilha. Nós somos analógicos, né? Então eu escrevia e alguém depois datilografava, digitava. Uhum. Mas sempre foi. Eu gosto de sentir o que eu estou escrevendo. Se eu ficar na frente de um computador, eu não consigo escrever. Uhum. Entendeu? Eu tenho que sentir. As letras, sei lá, elas vão se misturando, os pensamentos, as ideias, risca ali, escreve. E no computador eu não consigo, não tenho essa facilidade. Você falou que é poeta, né? A sua linha, assim, um poeta, né, que você admira, que você se inspira, tanto a nível nacional como internacional, enfim, até o nosso próprio aqui da catarinense, enfim, quem é que você tem uma admiração assim? Então, eu sempre citava automaticamente que eu sou geração Paulo Leminski, né? Uhum. Inclusive, fui na festinha de aniversário dele esse final de semana. Ele faleceu já em 89, mas foi feito um festival 80 anos de Leminski, lindo lá em Curitiba. E eu estive lá.
essa geração do Paulo Leminski de poesia, né, bem contemporânea, e aqui em Itajaí o Bento Nascimento, que eu brinco de dizer que é o nosso Leminski itajaiense. Esteve Não aqui sei no se o programa Bento também. gostaria dessa comparação, mas né, o Bento era meu amigo e, né, a gente conviveu um bom tempo assim. Mas é como eu te falei, revirando ali as minhas influências literárias, eu percebi o quanto mulheres, minha mãe, Marlene de Favre, Nise Amorim, tiveram essa influência e eu não as citava. Eu acho que existe uma tendência de citar nomes masculinos mesmo. Uhum. O que você sabe? Precisa ter um investimento e um cuidado para perceber o quanto mulheres interferem também assim em coisas tão importantes, sabe? Sem minimizar nem um pouco a importância deles também na minha escrita. Sim, claro. Fala um pouco sobre as duas, aquilo que você conhece um pouco da vida das duas, assim, as duas mulheres que você cita aqui. O que você sabe, além para a gente poder conhecer um pouquinho mais das duas? A Marlene de Favre, ela veio do interior de Santa Catarina, veio estudar aqui na Univale, História. Agora ela já é aposentada, foi professora de História em Florianópolis, né? Não lembro se foi na UDESC ou na UFSC, mas já tem toda uma trajetória acadêmica, né? Doutora em História e apaixonada por poesia. Aposentou e está escrevendo um livro atrás do outro, desde a pandemia, né? Com crônicas e tudo, e está aí no cenário literário, né? Bem ativa. E ela participava desse grupo de escritores e poetas Mário Quintana, nos anos 80, 90, e ano passado eles lançaram o Ultra-Realismo na Cena Literária de Itajaí. Então, ela e outros amigos, né, eles faziam intervenções, performances, com várias personalidades interessantíssimas de Itajaí, né? E tiveram uma importância muito grande, né, nesse período. Ainda tem, obviamente, Sim. mas não enquanto grupo, né? A Nise Amorim, como eu falei, esse muro que uma dona de casa, né, mantinha lá durante alguns anos e o que eu acho interessante é esse perfil, né? Quem que estava lá com uma latinha de spray, né, pinchando o muro, e que quebra esse paradigma, né, de um perfil de grafiteiro, de vandalismo, né? Então, quem é que estava agredindo o cenário visual da cidade urbana? Era uma fábrica anos e anos ali se deteriorando, desativada, um muro velho ali, né? Sim. Eu digo assim, ou é restaurado, né, e valorizado, né, ou o quê, né? Esquecido ali em ruínas, né? Ou um muro que ela pintava o fundo todo de branco e seguia colocando poemas, né? Os filhos relatam que, de quando em quando, pintava tudo de branco de novo para renovar, né, e colocava outras poesias. E ela chamava isso de "tá na hora de virar as páginas", né, que era de pintar o muro de novo com novos poemas. E eu acho isso lindo. Assim, e eles foram transcritos, aquilo que estava nos livros foram transcritos para o papel, enfim. O livro dela era um muro. Aí, Sim. agora, em memória, ano passado, esse ano, né? Esse ano, a família publicou o Mural dos Passantes, que é esse livro que a gente está trabalhando. Então, além de em estar cima. no muro, ela escrevia em casa também? Ou Não, primeiro ela escrevia nos cadernos Escrevia dela, primeiro em manuscrito. sim. Aham. Interessante isso. Só não... E ela tinha uma ligação com a fé espírita, né? Tem toda uma sensibilidade nesse sentido, assim, também. Interessante. Eu senti assim, olhar aquele muro branco, é uma página em branco, né? Nossa, fiquei bem interessante essa. É tudo muito poético, né? Muito, Por si. muito. Eu estive agora no sertão da Bahia fazendo missão. Fiquei um mês lá, né, bem no sertão. Então a gente encontra aquelas mulheres sertanejas, assim, sabe, de mão calejada. E elas estão ali trabalhando na farinha e começam
os versos. E elas vão falando os versos e cantando junto. Aí elas colocam o nome de um, eu estava ali, sabe, é uma coisa fascinante. A maioria delas não sabiam ler nem escrever. Mas tinha uma que fazia um trabalho com as folhas, sabe, com galhos, com tudo, e ali aquilo era a escrita dela, ela ia expressando a arte através de tudo que ela encontrava no chão. Eu fiquei fascinado porque a gente vê, né, o quanto de arte, de criatividade as pessoas têm, não importa o nível cultural, de formação, não, mas a beleza daquilo. As cantorias, até eu pedi para ela gravar e mandar aqueles cantos, aqueles versos, né? Eu fiquei encantado, eu queria transcrever, mas eu não conseguia alcançar o que elas estavam falando. Então, agora gravando, eu estou tentando copiar. É importante o resgate. E as mulheres, elas têm essa facilidade, principalmente a mulher sertaneja, ela tem muito isso, sabe? Das cantorias, dos versos, fazendo aquelas rendas, aquelas coisas, e cantando, como nós temos aqui em Florianópolis também, aquelas rendeiras, né? Que fazem os birros, tudo é fascinante a cultura. Muito bem. Além da cultura, você é professora também? Ainda é professora? Não. Não, atualmente não, mas foram 3 décadas aí, né? Desses 30 anos, quase 10 com alfabetização, né? E é uma troca, uma experiência maravilhosa, porque eu vim pensando, né, no caminho assim que esse programa propõe espaço para a diversidade, né? Para a diversidade da fé, do exercício da fé, né? E a sala de aula é uma amostra de diversidade fora de série, né? Porque numa sala de aula você tem ali pessoas de origens muito diversas, né? Ainda mais hoje, que também a gente tem assim uma diversidade de famílias que vêm de outros lugares e tal, né? Mas mesmo assim, mesmo que fosse só aqui, diversidade de gênero, de religião, de classe social, costumes, valores. E a professora, o professor tem que, né, lidar com isso, propor a construção do conhecimento, lidando com essas diferenças todas, né? E o respeito é base de tudo, dá tudo certo se você respeita, se você tem trato, né? Se você escuta, se você procura entender. E acho que se a gente respeitasse a diversidade, né, boa parte dos conflitos não existiria. Você foi professora em escola pública? Fui no começo, assim, com os 17 anos. Eu estudei a vida inteira no Colégio Newton Cooker e dali saí professora, né? Sim. Magistério fantástico que eu fiz, né, na época. E depois fiz psicologia nos anos 90, mas faltou uma etapa de clínica que eu concluí agora. E então, nesses 30 anos, fui professora, né? Sempre colocando teatro, dinâmicas de grupo, uma educação bem ativa, construtivista. Eu tenho certeza assim, que a primeira professora é uma referência que se carrega, que fica aquela memória afetiva, assim, é sempre lembrar aquela que, né, que mostrou as primeiras letras, que ensinou, né? Nossa, eu acho isso fascinante. Quando a criança começa a descobrir, né, juntar as letras e formar as palavras, aquilo é uma emoção tão grande. Eu me lembro quando a primeira vez que eu peguei um jornal e comecei a ler, né? Aí o meu avô me deu um jornal e disse assim, quero ver se tu sabe ler. E eu comecei a juntar. E foi indo assim, sabe? De repente, quando eu vi, e aquilo me deu uma felicidade, assim, sabe? Eu estou lendo, então eu acho que isso é fascinante. Eu tenho certeza que isso que a gente não esquece. A primeira professora... Nós não tínhamos educação infantil, né? Até certa época, assim, eu não tive. Então, nós íamos direto para o primeiro ano. Aí era um ícone, né? A professora da primeira série, assim, era o primeiro contato que a gente tinha com a vida escolar, né? Então, era tudo novidade, né? A carteira, lápis, materialzinho, caderno.
né? E aquela professora trazendo essas informações, esses códigos e essa coisa fascinante da alfabetização. Hoje a gente percebe assim, né, que está mais distribuído, né, mais disseminado, assim, a gente chama, né, de essa alfabetização, o letramento, né, ele acontece o tempo inteiro, né, no supermercado, na internet, né, nas placas. Então, as crianças, né, desde novas, estão lidando com as letrinhas como realmente algo do dia a dia, né? Não precisa esperar completar 7 anos para entrar na primeira série, né? Mas é muito importante, sim. Essas são pessoas que marcam, né? Marcam, realmente. E aí positivamente ou não? Realmente. Eu me lembro eu estava falando esses dias, assim, eu comecei para a aula, né? Comecei a escrever com caneta tinteiro. Ah, é? Né? Uhum. Então, quer dizer, aquilo ali tinha que carregar aquele tinteiro, tinha todo que ter ritual, todo né? um ritual, tinha aquele mata-borrão, tinha que secar. Então, por isso que a letra ficava mais bonita, porque a gente tinha que exercitar, né? Sim. Tinha aqueles cadernos de caligrafia que nós tínhamos que... Enfim. A minha irmã, que é 2 anos mais velha, foi para a primeira série e eu tinha 4 aninhos, ficava em casa. Eu era caçula das 3 filhas, né? E aí eu queria aprender também. E a minha mãe começou a me ensinar em casa com letrinhas cursivas, né? Manuscritas, sim, assim. Não é o que a gente sugere hoje na pedagogia, é verdade, né? É a caixa alta primeiro, para depois ir para o cursivo. Mas é o que ela tinha de recurso e ela me ensinava com a letra cursiva. E eu aprendi. E deu certo. E aprendi a transferir isso para script e caixa alta, né? Todos os tipos de letra. Lia, escrevia, ia para a igreja, queriam que eu lesse, achavam que eu era muito novinha, 4, 5 anos para ler, e queriam que eu lesse os versículos da Bíblia. E era muito difícil, né? Porque tem aqueles pronomes todos, né? Encantaloei e tal, né? Com aquelas separações dos pronomes. E era difícil. Então, eu, na verdade, decodificava, né? Não lia, né? Não era o que nós chamamos de letramento. Eu acho que a professora alfabetizadora que eu fui foi bem diferente da formação que eu tive quando eu aprendi a ler e escrever. Professora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que o ensino religioso é importante? Eu acho. Eu acho que é um espaço importante para a gente discutir valores, diversidade, né? Acho que tudo que fica muito limitado é perigoso, né? Tende a ser autoritário, né? Então, quanto mais espaço para discutir, melhor. Depende da forma como isso se dá também, obviamente, né? Mas é interessante, sim. Sim, porque é uma oportunidade de todos conhecerem um pouco de cada coisa, de tudo um pouco, e não criar aquele... assim, porque a gente sempre cria barreiras, né? Né? E aqui eu tenho aprendido muito com esse programa. Com muitas pessoas que vêm aqui, que pensam diferente, mas que no fim acreditam da mesma forma. Né? Que acreditam de uma forma diferente, mas também, né, que acaba tudo se tornando igual praticamente. São argumentos diferentes. Exatamente. Nós temos que postura. Nós temos que sentar e conversar. Nós não precisamos discutir aquilo que as nossas diferenças, né? Aquilo que nos separa. Nós temos que... Aquilo que nos une é que deve prevalecer, na verdade. É o fim de tudo, né? Eu acho objetivo de tudo. E eu confesso assim, que eu também fui mudando ao longo desse tempo, né? Porque sempre a gente vai criando resistências, né? Dentro de um contexto que a gente vive, dentro de uma forma de pensar. E, de repente, quando você começa a ouvir as outras pessoas, você diz, não, mas não é bem assim como eu imaginava, né? E aí nós vamos crescendo. Eu acho que é uma forma de crescer quando a gente se permite ouvir, não é? As pessoas têm o direito de ser, né? De ser. De ser. Eu acho que, como eu falei no início ali, eu acho que as coisas têm que fazer sentido, você tem que viver de uma maneira autêntica, né? Não simplesmente reproduzir. Sim. Né? Aí, nesse sentido, eu acho que qualquer igreja, qualquer denominação religiosa deveria promover isso mesmo dentro dos seus ensinamentos, né?
uma consciência crítica da sua própria doutrina, Sim. né? Não meramente reprodutiva. Nós né? temos que ter sempre essa distinção, essa definição. Outro dia também um menino, que eu sou catequista há 37 anos, e um jovem para quem eu dei catequese há mais de 20 anos atrás, mandou uma mensagem e disse: Márcio, eu queria falar contigo. Eu disse pelo telefone: não, tem que ser pessoalmente. Eu disse: muito bem, então eu estou aqui na minha loja, vem aqui que a gente conversa. Eu disse: muito bem, então vamos tomar um café ali na frente? Ok, fui lá. Eu disse: Márcio, eu preciso te contar uma coisa, mas eu estou sem jeito de contar. Eu disse: por quê? Pois é, sabe o que acontece? Eu não sou mais católico. Eu disse: não, e o que? Por quê? Ele disse: porque eu me encontrei numa denominação evangélica e eu estou me preparando para ser pastor. Mas eu me lembrei que eu precisava falar isso para ti, porque você foi meu catequista. Você me fez entender algumas coisas de fé. Eu não vou continuar na igreja católica, mas eu queria que você soubesse disso. Mas eu estava com medo da sua reação. Disse: meu filho, mas por que eu teria uma outra reação se não de alegria? Não é verdade? Se você está feliz, se você se encontrou, vai em frente, não é? O importante é você se descobrir em algum lugar, de uma outra forma, e pronto. Acho que a beleza está nisso. Não é? É o que você vai promover com isso, né? Exatamente. Eu já falava para os meus, né, sobre os meus alunos quando eu era alfabetizadora, né? Que o que eles vão fazer com essas letrinhas que eles juntam? O que eles vão escrever? Né? Não é grande mérito apenas decodificar e codificar palavras, né? Mas o que você tem a dizer? O que você tem a dizer vem antes até. Então, a nossa metodologia... Eu morei 20 anos em Ponta Grossa, no Paraná. Voltei em 2017 para cá. E lá que eu trabalhei nessa escola chamada Escola Desafio, que tinha uma proposta de metodologia construtivista, baseada em técnicas Freinet, que é sempre a partir da criança, de projetos, né, bem interessante. Assim, não tinha nem nota. Até o 9º ano eles não têm nota com número, né? E daí era isso, assim, primeiro a gente promovia a interpretação, a criatividade, né, o posicionamento, o convívio. Então tinham valores muito bonitos assim dentro da escola. E depois se formalizava com a escrita ao mesmo tempo, né? Ia se colocando isso. Então, quando eles aprendiam a escrever, eles já sabiam o que eles queriam dizer, antes de acertar todas as letrinhas. E a criança, ela é pura, né? Ela é verdadeira. Muitas vezes a gente vai podando, né, as expressões: não fala isso, não diz isso. Ou, né, essa criança, ela tem muito de verdade. E eu me divirto assim quando escuto, quando eles falam coisas assim, sabe? Eu acho o máximo, né, de ver a franqueza. E ali é que está a beleza, né? Porque a gente pode até tentar corrigir, mas não podar aquela ingenuidade, aquela beleza que está na espontaneidade, na espontaneidade, né, de se expressar. É um jeito, porque a gente dá um corte ali, aquilo já inibe. Né? Queria te pedir licença para falar um poema do Da Porta para Dentro. É seu? Esse livro Da Porta para Dentro, ele foi feito foi selecionado no edital Meu Primeiro Livro, que é um edital da Fundação Cultural de Itajaí. Sim. Foi publicado em 2020, né, em plena pandemia. E foi, então, editado pela editora Traços e Capturas, né? Nós temos pequenas, grandes editoras em Itajaí, né? Com muito orgulho, né? Traços e Capturas, IP Amarelo, Rizoma, editoriais. Então, a gente fica muito orgulhoso, assim, eles fazem trabalhos de muita qualidade. E com fotografias aqui da Júlia Sabá, que é minha filha, né? Então, chama-se Conversação, e eu quero ler em homenagem a esse programa, né? E aos ouvintes, muito obrigado. os seus ouvintes, tá? Conversação. Precisamos conversar, sim, sobre a bolsa de valores, você mirando em mim, sobre o prazer do sexo das flores,
sobre a criança que resplandece no adulto que não esquece, sobre os falsos fracassos cheios de promessa, sobre a medida exata de sódio nos sucos de caixinha e o quão doce pode ser o encontro, para não ser enjoativo, sobre a temperatura ideal da água para o café ou para o amor, sobre o vírus no computador que embaralham os arquivos, causam dor e forçam rearranjos, sobre a água do planeta Terra, sobre a água na boca de frente para o futuro, sobre a água de boca em boca e o olhar maduro, sobre a sede, sobre as palavras do silêncio. Precisamos conversar. Precisamos não parar de conversar. Nossa, precisamos não parar de conversar. É, diálogo, né? É, fantástico. Religarmos-nos. Elis, a cultura Itajaí, como está? Como você vê? O que que nós precisamos? O que precisa? O que que Itajaí precisa? O que é imprescindível para a nossa cultura? Parece pergunta para candidata a prefeito. Pois é, mas é bom que alguém escute, que responsabilidade. Né? Olha, eu acho que a gente tem bastante incentivos, né? Leis de incentivo, muita gente se especializando em produção cultural, né? Sabendo captar e fazer a ponte entre os artistas e esses recursos. Isso é muito bom, precisa cada vez mais disso, porque é imprescindível, né? Aquela velha história, se você perceber tudo ao nosso redor, música, trilha sonora, design dessa mesa, essa iluminação, tudo tem a ver com arte, tudo tem a ver com, né, com as expressões artísticas e um estudo de sensibilidade artística, assim. Então, eu acho que a gente está, assim, sabendo aproveitar bem o que vem, né? Temos aí muita gente ligada nessa área, nas artes visuais, dança, né? Nós tivemos domingo, agora eu não estava na cidade, mas tivemos o Juntos e Misturados, né? Promovido aí pela Mari Ferrer, e eu tive na 2ª edição, essa foi a 3ª edição, quero ir na 4ª, porque vão editoras de livros, vai o pessoal da dança, o grupo Colisão Hip Hop, vai... Então, várias expressões artísticas que convivem de uma maneira muito bonita, né? E é bacana, eu acho que sempre mais, assim, né? São espaços bem democráticos, as pessoas vão, visitam e trocam ideias e evidenciam os seus talentos também, né? Redescobrem. Tem o projeto Arte nos Bairros também, que é interessante, isso é importante, né? Muito interessante. A gente está começando agora o Festival de Música, né? Tradicional, aí, que é esse livro que o Ronaldo nos presenteou. Eu não acompanhei, porque, como eu falei, eu morei 20 anos em Ponta Grossa, né? Então, algumas edições só que agora a gente está tendo acesso. Mas acho que precisa mais, que pode ter mais, mas que a gente tem, sim, os artistas e os promotores culturais, agentes culturais, têm sabido aproveitar. Mas o respeito pelo movimento cultural da cidade noutras décadas é muito interessante. É muito importante que as gerações de agora, né, pesquisem, procurem saber o que já aconteceu antes, né, que não existia nada e nós estamos fazendo um movimento. Não, existia. Sempre teve, e existem, né? também momentos, ciclos, né, de baixa, de aumento de movimento cultural, mas quanto mais você pesquisa, assim, você fica encantado com o que havia. Sabe, tinha um grupo de teatro aqui em Itajaí também, na década de 40, tinha um grupo interessante de pessoas da cidade aqui, que atuavam, comerciantes, estavam ali envolvidos nesse grupo. Era bem bacana também. E a gente ouve, né, e os festivais de inverno também, que foram marcantes, né, o Ronaldo? Sim, antes do... Nós falamos ainda há pouco do Fonte, José Darcy, Osmar Flores, Nóbrega Fontes, né, dos
o pai né, do esses aí eu só festival, ouço né? falar. E eram muito movimentados, né? Movimentava a cidade de uma forma assim bem interessante. Eu me lembro que tinha uma tenda ali na frente da igreja, ali do lado da matriz, tinha uma tenda de teatro, que aconteciam muitas coisas. Magro Floriano. Então a arte sempre teve bem. E novamente tem que ter lugar para diversidade, né? Então tem os editais, né? O meu primeiro livro foi feito pelo edital, meu primeiro livro, obviamente, mas eu tenho um segundo livro, que é um livro virtual de livre acesso, inclusive os ouvintes podem acessar Elis com 2 S, elisdecastro.com, vai abrir direto no livro, né? De livre acesso. É uma linguagem para celular mesmo, com fotografias de poemas curtos, cartazes colados em containers, chama-se Porto Afora. E esse projeto Porto Afora, ele tem o livro virtual, com fotos, tem lambi-lambis, né? A gente cola cartazes pelas ruas, em lugares que estão em demolição, né? Já fizemos em Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Itajaí tem alguns, aqui em frente ao Sesc, tem na praça, aqui atrás da Casa Cultura, tem alguns poemas colados por aí, né? E aí tem junto sempre um QR Code, a pessoa também acessa, cai direto no livro, né? Então, assim, já é um outro veículo, né, de distribuição, enfim, que é um projeto independente de um coletivo que nós temos que chama Surto Coletivo. E é pelo Surto Coletivo que nós queremos também fazer um evento ainda esse ano, trazendo o nome da Anísia Amorim para uma evidência, né, de uma maneira muito carinhosa, fazer um mural ali, paredão da confeitaria Vovó Carola, porque seria a continuidade desse muro dela. Sim. Né? O muro foi demolido quando foi construído o fórum, mas seria como a Travessa Rua Uruguai, ficaria um mural, né, com a imagem da Anísia. E quando nós fizermos, nós temos um grupo de WhatsApp com quase 100 pessoas interessadas nesse evento. É mesmo. E enquanto a gente fizesse o acabamento desse mural em homenagem a Anísia Amorim, terão várias intervenções culturais acontecendo ao mesmo tempo. Então, vai ser uma festa muito bonita, assim, né? Em torno da história dessa mulher. Nossa, interessante, porque realmente é o espaço ali, né? A Tecita é onde hoje está o fórum. É isso, né? Isso. Hã? Moritz, depois. Fundição Moritz. Não, eu acho que o Moritz era um pouco antes, né? Não, Tecita e Moritz. Tecita e depois, né? Foi Moritz. Foi a Fundição Moritz. Né? Foi a construção das betoneiras, né? Mas o Moritz não ficava ali no beco do Dionísio Veiga. Ali era a fundição. A fundição. A Tecita era a montagem. Que eles faziam as montagens lá. Das peças né? da fundição Moritz, né? Minha avó trabalhou na Tecita também. Eu acho que a mãe do Álvaro também, a avó Jaci. Eu acho que sim. A avó Jaci elas Mafra. trabalharam lá na Tecita. Era um emprego que tinha para as moças, né? As moças trabalhavam lá. Sabe? Era emprego, né? Naquela época era quase o único emprego, praticamente. As moças trabalhavam lá na Tecita. Muito bem, uma excelente proposta, né? O que nós temos aqui em cima da mesa? Eu trouxe aqui, então, já li um poema aqui do Da Porta para Dentro, né? O Da Porta para Dentro, cada capítulo é um cômodo da casa, né? Você vai entrando na casa ali. E o Porto Afora, né? Que já é um projeto diferente, independente, enfim. Ele fala do porto, de idas e vindas, desse cenário lindo nosso, né? Que é da nossa cidade. E eu tenho um poema aqui que diz cais, né? Na beira do caos, um mal a mais. Este cais do porto anda tão morto quanto triste. Nem sei se existe entre tantos vícios. Entretanto, ais. Aqui lembrando do livro do Magro Floriano, né? A cais. E o livro do... Temática.
Um livro do Beto Cunha, que falou sobre a Maria do Cais. Outra figura maravilhosa, né? Conheceu a Dona Maria? Convivi, né? A Dona Maria também, eu trabalhava na prefeitura, então na assistência social convivi muito com ela. Muito. Na época da enchente, a casa dela foi coberta, né? Então, aí eu fui lá ajudar a resolver as questões da casa dela. Era uma figura muito... E ela me contou muitas coisas, muitas coisas muito particulares, assim, da infância, da vida dela também, sabe? Foi uma coisa bem séria, assim. O exercitar a escuta é uma coisa ela maravilhosa, gostava, né? sabe? Porque a gente só ganha escutando, né? Ela sentia uma necessidade de falar, de contar, para aquilo parece que fazia bem para ela, né? Aí depois dava uma coisa, né? Chega. Parece que aquilo tocava algumas feridas, assim. Mas a Maria era uma figura interessante, assim. Tem editora Maria do Cais. Tem, né? A editora e acho importante. São figuras que marcaram a cidade, né? Não tem como. Quem é que não lembra... O teu pai deve ter conhecido ela, eu acredito. Será que não? Eu acho que sim. Eu acho que deve ter conhecido. Que era uma época ainda do tempo do... Ainda quando eu estava na prefeitura, a Dona Maria ainda estava viva. Quer dizer, né? Então, a gente teve uma convivência bem boa. Muito bem. Outras figuras que marcaram a nossa história também, que fazem parte... Por quê? Eu vou fazer uma... Agora, eu não sei se você sabe me responder ou alguém sabe me responder. Por que Itajaí não tem uma academia de letras? Ou tem e não tem? Como é que é isso? Onde é que está? Ou já teve, né? Já teve? Já teve, né? Quem pode responder isso é o meu pai. Mas em 83 foi fundado. E onde estão os imortais? A moto oficial que está em stand-by, né? Parada no momento. Um dos imortais é a Rosa de Lourdes, o Álvaro. Mas não é uma pena isso, não é verdade? A Didine, lá em Gutenberg. Tony Cunha, Magro Soriano. Não, mas o que está vivo, dos vivos, né? Sim, eu confesso que eu gosto de ficar pelas margens das situações mais oficiais, assim, sabe? É como eu te falei, eu acho que precisa ter lugar para tudo, sim. Sim, todos os espaços, né? Todas as expressões, né? E todas as expressões, as intervenções culturais. Mundo, precisa ter espaço para coisa mais oficial, para coisa mais, né, espontânea, né, de rua. Acho que precisa ter espaços. Não pode deixar de fazer, né? Então, assim, eu me identifico muito com essa história da Nise, eu acho que por causa disso, assim. Vamos esperar que se faça, vamos esperar publicar meu livro, vamos esperar. Não, vou fazendo, vou falando, vou fazendo performance. Eu associo muito a interpretação, né, teatral de palavras, de poemas, de letras de música, né? Fiz isso há algum tempo também, com outra itajaiense que mora há muitos anos em Ponta Grossa, que é a Renata Flores Belo, escritora, já está lá no seu quase 20º livro. E eu e a Renata, lá no Paraná, a gente fazia, duas itajaienses que se encontraram lá em Ponta Grossa, né? Por acaso, as duas amigas de Ronaldo, as duas amigas de Bento Nascimento, e a gente fez muita performance em cima de literatura, né? Então, eu acho que todas as expressões são válidas, mas essa mais formal, mais oficial também, acho que tem que ter lugar para tudo. Sim. Eu acho que é importante ter tem respeito a todos aqueles que fizeram parte da história. A arte em si, né, ela é imprescindível em todos os níveis, de todas as formas, né? Eu acho que e tem espaço para todo mundo. Basta, né, se encontrar num determinado eu sempre Deus criou o artista de uma forma especial. Ele é um ser assexuado, eu acho, um ser diferente, não é? O artista é criativo, o artista vê tudo em tudo, todas as coisas. Dentro da própria religião, nós temos poetas grandiosos. João da Cruz, né?
é grandioso, a própria arte, né? Nós temos uma igreja, a igreja matriz de Itajaí é um cartão postal com a beleza, com as pinturas que tem lá dentro. Não à toa que a igreja trazia, né, seus grandes artistas para retratarem, né? Até porque passagens era uma bíblicas. forma de também a maioria das pessoas não eram alfabetizadas lá no início, né? Então era necessário que se usasse a linguagem, né, da pintura, da arte, essas coisas todas. Uhum. Enfim, a arte tem que estar em todos os lugares, né? Deus é o artista primeiro, né, para quem acredita, na verdade. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente ter esse olhar. O que mais que você tem para acrescentar da sua contribuição, da sua arte, das suas expressões? O que você sonha mais ainda em fazer? Uma um dos mais recentes trabalhos assim que eu estava debruçada era no trabalho de finalização do curso de psicologia. Foi uma historiografia sobre a minha tia Janir Castro, do Castro Hotel, né? Que ficava no Almirante Barroso. Quase em frente à entrada mesmo do clube. Isso, eu acho que ainda tinha um hotelzinho há pouco tempo ali, ainda tinha. Tinha o Ancoradouro e agora é alguma comércio de informática, assim. Sim, era bem ali, A casa ao lado ainda é a mesma, uma casa ali no sobrado lindo que está ali para alugar, assim, uma casa muito bonita, antiga. Mas a história da tia Janir, ela é atravessada assim por várias questões que a gente, né, vem trabalhando na psicologia, né, psicologia social. Eu trabalho como psicóloga dentro da abordagem da psicologia histórico-cultural e aí a gente passou temáticas assim em torno do nome dela, que era deficiência, religião, né, gênero, né, mulher. Então, assim, ela juntava todas essas características, né, o século passado, né, metade final do século passado, e como tudo isso interferia nos sentidos que ela dava para a vida. E o grande sonho dela era casar. Era o grande sonho da Janir, casar. E ela, na condição dela, né, deficiente, tal, ela teve assim uma trajetória que nós consideramos de muita superação, né? Trabalhou no hotel, foi vendedora Avon, foi professora dentro da igreja também, catequizando, né? Foi professora da escola dominical a vida inteira, praticamente. E à medida em que seus irmãos e colegas iam casando, ela ia ficando solteirona, né? Na época, em qualquer idade, se os mais novos iam casando, você ia ficando para titia, né? Era. Exato. Então, e ela foi fazendo 30 anos, 35, 40, 45, né? E fez 50 anos. Então, meus avós faleceram e quem fica com a tia Janir, né? Assim, precisava de uma companhia, né? Então, ela tinha todas essas habilidades, enfim, porém, precisava de um cuidado, né? De uma companhia. Então, ela casou, né? E fez a festa de casamento, que era o grande sonho da vida dela. Ela tinha, assim, loucura mesmo pelo tema casamento, né? Então, com tudo que tinha direito, bolo de casamento, cerimônia, festa, convite, álbum de fotos, né? E no ano seguinte, ela casou aos 50 anos, e no ano seguinte ela faleceu. Nossa. Né? Então, eu acho assim, é uma história muito rica. Né? Se fosse aprofundar um pouco mais, ainda fiz uma historiografia com documentos, né? Sim. E aí a gente foi atrás também dos acessos à saúde, na época em que ela nasceu prematura, o que tinha em Itajaí, nesses recursos de pré-natal, tudo não tinha, né? Nem se falava em pré-natal, né? Casa, as parteiras, nem se falava em pré-natal, né? Então, para diagnosticar qual eram as necessidades que ela tinha especiais ali,
não havia diagnóstico, né? Só que ela morreu também sem um diagnóstico muito preciso, né? Então, assim, foi muito rápido, sabe? E então é uma história bastante interessante. E a gente Você está fazendo esse trabalho de... eu entreguei meu TIC, né, o trabalho de iniciação científica, sobre ela, apresentei e fiz uma oficina, porque eu fiz oficinas literárias e de expressão pessoal, relacional. No verão, fiz 4 oficinas. A última foi sobre Anísia Amorim, em fevereiro. E agora tem 3 oficinas de inverno. A primeira já foi sobre a Janir, e a gente fez até um tour ali pelaquela quadra do Porto, da Praça dos Cachorros, da Assembleia de Deus, e o terreno onde ela viveu e faleceu, né? Que é o terreno da minha avó, que é no comecinho da Olegário Souza Júnior, ali, que vai dar no Samurai Lanches, né? Um bequinho ali, beco do Clube do Mickey, por ali, né? Sim. Tem uma região muito tradicional e muito rica também da história de Itajaí. Eu nasci ali também. E então nós fizemos uma oficina linda assim sobre a história de vida dela, né? Ainda tem mais 2 oficinas que eu vou fazer de inverno, no mês de setembro. Uma é sobre o livro Da Porta para Dentro, novamente, né? E com sarau e algumas dinâmicas de grupo. E a última sobre o meu livro Porto Afora, daí com técnicas de lambe-lambe, com a coisa da arte de rua e poema junto. Interessante. Sabe, Elis, eu vou fazer uma colocação interessante. Você está falando dela ali, assim, as pesquisas que eu fiz para escrever o meu livro, entrevistei muitas pessoas, foram 10 anos que eu fui pesquisando as coisas na família. E uma coisa interessante assim que a gente percebe é as ligações entre gerações. Como é interessante, assim, por exemplo, eu achei um tio, que era tio do meu avô, irmão era cunhado do pai dele. E ele sempre contava desse tio dele, que era um homem muito rico, que era tão rico lá em Luiz Alves que eles pegavam uma nota de 100 conto de réis e enrolavam e faziam um cigarro. E a gente achava que isso era uma mentira. E depois, lendo as crônicas lá, era verdade. Nossa, e assim, era uma coisa assim, sabe, interessante. Mas ele contava isso e a gente achava que era uma história, porque meu avô era muito contador de história. Mas esse cara, ele era um chefe de polícia lá, era uma autoridade, tudo acontecia, né, pelas ordens dele, porque ele era alemão e era representante do Império juntos com a colonização alemã lá de Luiz Alves. E a descendência dele, assim, tem muitos delegados, sem saber, tem muitos delegados, juízes, delegados e delegadas, mulheres, assim, sabe, várias, que eu fui contar, assim, então, inclusive uma da família do Safanelli também descendem desse homem. Então, é uma coisa tão interessante, porque como é que acontece? Outra, ela era parteira, rezadeira, benzedeira, e era médica daquelas mulheres todas, fazia os partos. E na família tem várias enfermeiras, obstetras, médicos. Sabe? Então, parece que tem uma conexão. O ofício, né, que vem assim, não sei se vem, é uma coisa que parece que vem entranhada, e isso é uma coisa. Tem outros assim que tinham essa veia mais artística, que vem, sabe, é tudo tão interessante isso que você está falando, esse resgate dessa tua tia. Se você vai buscar aquilo, esse interesse, tem alguma ligação, assim, alguma coisa muito forte, né? Você sabe que a minha mãe que conta que a tia Janira é irmã do meu pai, né? Sim. Mas meus pais foram casados 20 anos, né? Então, a minha mãe conta que a tia Janir, ela queria, sim, continuar os estudos, né? Eu tinha essa vontade. Meu avô não deixava. E se ela fosse continuar, seria letras. Tá vendo? Ela gostava muito da língua portuguesa. Por isso essa ligação contínua, tá vendo? Essa conexão. Quanto mais a gente mexe, mais descobre, assim, você estava falando isso e eu fiquei assim, né? Alguma coisa tem de uma conexão. Mas por muito parte forte, de mãe também, assim, né? Meu avô escrevia, lia muito, né? E aquela coisa espontânea também das famílias, né? De versinhos, né?
parábolas, parlendas, né, que a gente aprendia. As cartas, sabe, eu encontrei muitas cartas, aquelas cartas escritas com aquela caneta de pena, mas cada dedicatória linda, cada mensagem de amor, assim, cada declaração de amor linda, só que não cabia tudo no livro, né? Mas eu fui guardando, assim, sabe? Eu acho... 500 páginas, né? Hã? É? Deu 500 páginas. O meu livro deu 1.070 páginas. Nossa! É um tijolo. Aham. Então, sabe, a gente começa a ver as ligações que tem entre as pessoas. Isso é fantástico. Eu acho importante que você tenha esse olhar de resgate, né, com todas essas figuras, principalmente aquilo que está ligado, né, à nossa gene. Então, As pessoas falam, às vezes, assim, não fica contando teus projetos, tuas ideias. Eu conto, porque eu acho que o melhor da festa é esperar por ela, né? Vai que ela não acontece, pelo menos a gente se divertiu antes, né? E ela fala, Então, assim, eu tenho vontade de escrever um romance baseado na história da Janir, né? E aí acabou sendo uma escrita acadêmica antes disso, mas foi bom porque eu investiguei também um pouco mais. Porque já é um projeto piloto. Hoje eu já penso que assim, não é uma biografia, não é um romance biográfico, nada. Eu tenho vontade de fazer uma história fantástica, envolvendo a dinâmica do hotel, né? Castro Hotel. Sim. Então, você imagina o que quantas pessoas que entram e saem de um hotel, né? Quantas vidas, quantas histórias, Nossa, é demais, né? Não tem como... Só que daí eu penso em fazer de uma maneira bem ficcional, assim mesmo, e fantástica mesmo, assim, com personagens meio circenses. Então, eu conto. Se eu nunca realizar, tudo bem, né? Mas vai que eu realizo e venho aqui lançar. A ideia. Eu venho na Rádio Conceição lançar. Isso. Fernando Pessoa dizia assim, ó, quando Deus quer, o homem sonha e a obra acontece. O meu triavô também construiu o Hotel Itajaí, aquele que é Rota do Mar. O primeiro hotel de Itajaí. E há uma história envolvendo o hotel que ele colocou uma cápsula do tempo. E ele dizia para os filhos e para os netos que só quando desmancharem o hotel que vão achar. Só que ele é tombado, então ninguém nunca vai achar. Então ali dentro daquela caixa ele mandou fazer de metal, e ali tem uma garrafa de vinho, tem cartas, dinheiro, fotos, que ele guardou tudo ali dentro. Então aonde está? Então tem toda uma poesia, uma história por trás disso tudo, né? Imaginando, todo mundo fica imaginando o que é que tem ali dentro. Enfim. Mas essa questão que você falou também da saúde, ainda há pouco, né? Tinha uma situação que as mulheres não sabiam o que era depressão pós-parto. Não se sabia o que era isso. E muitas mulheres adoeciam. E eles chamavam isso, sabe o quê? De síndrome do bucho vazio. Ai. Então, por isso que a mulher engravida. Não, ela precisa engravidar de novo, porque ela está sentindo falta. Então, era aquela coisa, sabe? Então, isso teve mulheres ali no livro, vieram 12, 13 filhos. Teve uma que chegou e dizia que ela tinha, quando ela não podia mais engravidar, ela sentia saudade da barriga, porque ela apoiava o braço. Entendeu? Então, a minha avó materna, que é viva, a avó Kika, né? Zenir, a minha mãe é a mais velha dos 14 dela. Nossa, tá vendo? Ela está lá, com 96 anos. Que maravilha, Kika, né? Lúcida, bem... Lúcida. Que bom, né? Isso é um privilégio. É um privilégio. Elis, 9 horas, já acabou o programa. Tá vendo? Nós estamos aqui conversando e, de repente, as horas passaram. Mas eu devo dizer que você acrescentou muito no nosso programa. E a minha intenção também é como a sua. Eu estou lançando a ideia, já lancei, de todas essas histórias estarem transcritas num livro sobre Itajaí 200 anos de fé. Daqueles que creem e daqueles que não creem, de uma certa forma, creem de outra. Eu trouxe tudo que eu creio aqui. Isso. Um pouquinho, Então, eu creio em muito mais. É a sua contribuição. Depois eu vou pedir que você também, no livro, coloque um verso, um poema. Você escolhe e diz, mas coloca isso aqui dentro do livro.
que é a minha forma de acreditar, ok? Que bom, que bom. Eu Vai ser um prazer. agradeço imensamente, agradeço a você, amigo rádio ouvinte, que esteve conosco aqui, né, pelas ondas da Rádio Conceição também. A rádio, ela tem um certo romantismo, né? Então, nós Sim. estamos aqui, o Sandro está quase comigo esse tempo todo, né? Há 24 anos. Mas Ele já tem isso. Vai fazer 25. Ano que vem faz 25. Você tem 24 anos? Ele tem um pouquinho mais. Ele começou menino aqui. E hoje nós temos aí, transmitido pelas redes sociais, pelas plataformas, Isso. enfim. Né? Então a nossa intenção é essa, é tentar conseguir colocar tudo isso dentro de um livro. Tá bom? Que bom. Então nós Muito vamos obrigada. chamar você a participar Nossa, que honra. Pensou que bacana num determinado momento a gente fazer um lançamento e trazer todo mundo que pensa e crê diferente, não é? Claro. Fazer uma expressão de fé dessa forma, acreditar que isso é possível, não é verdade, Elis? E eu deixo agora a você, me despedindo, as considerações finais. Eu quero dizer que escrever o poema é como segurar num passarinho. Você abre a mão e só sabe que ele está pronto se ele fica. Passarinho que fica na mão pode ser poema machucado. Gostei. Tá vendo? Eu fiquei pensando, olha que coisa linda. O negócio é soltar, né? Deixa ser, deixa soltar. Deixa acontecer. Deixa acontecer, né? Deixa as pessoas serem, né? E as considerações finais é só agradecimento, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz por esse espaço. E acho que é isso. Nós merecemos os espaços. Eu acho que a gente precisa pensar e amadurecer, Sandro Simas e o Ronaldo, num espaço cultural dentro da Rádio Conceição. Sim, não é? Nós temos espaço, falta o espaço precisa ser ocupado. Isso, não é? Opa! Vamos começar Vamos fazer a oficina da porta para dentro vamos aqui já. Vamos começar a pensar nisso junto, todo mundo, trazer, né? Com a chancela do nosso diretor. Sim, aliás, eu agradeço ao nosso presidente. A gente informa ele só. Nosso presidente Ariel por permitir que a rádio seja usada à noite para entrevistar todo mundo aqui. Então fica aí, a proposta está no ar. Olha que beleza. Vamos pensar nisso. Ano que vem a rádio faz 25 anos, então a gente pode... Que coisa boa. A gente está querendo também reinaugurar o Beco do João Mamão, né, Ronaldo? Olha, o Beco da Carolina, João Mamão. Então. O Fredinho. Ideias não faltam. Tu conheceu o seu Fredinho? Conheci. Todo mundo. É isso aí. Então, chegamos ao final do nosso programa, cheio de gratidão. Ronaldo, obrigado pelo livro, pela sua companhia aqui junto com a gente. Sandro Simas, por estar conosco. E Elis, muito obrigado. A você, amigo rádio ouvinte, obrigado pela sua participação. E até semana que vem, se Deus assim permitir. Paz e bem. Você ouviu na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé. Histórias e curiosidades sobre o caminho de fé nos últimos 2 séculos em nossa cidade.